A gente vai fazer, então, aqui agora uma aula sobre números racionais, mais conhecidos como as frações, né? A gente conhece muito esses números racionais como frações. E fração é um bichinho que gera muito, assusta muito os alunos, né? Às vezes tem um exercício simples, mas colocou uma fração no meio, aí o pessoal já acha que é, assim, difícil de fazer. E às vezes, na verdade, o que eu percebo muito é que não houve uma boa assimilação daquele conteúdo, né? Não se entendeu direito o que é a fração. Então, fração. Quem são, né, os números que são escritos em número de fração? São os números racionais. Lembra que a gente estudou conjuntos? Nós estudamos na escola os conjuntos dos números naturais, que são os primeiros números que a gente conhece, né? Do zero em diante. 0, 1, 2, 3, infinito. Depois a gente aprende os números inteiros, né? Porque a gente percebe que só esses números 0, 1, 2, 3 não dá para fazer tudo que a gente precisa com esses números. Por exemplo, os números negativos. Quando se trata de dívida, quando se trata de profundidade, de temperatura, são situações que esses números naturais não dão conta, eu preciso de outros números. Aí surgem então os números inteiros, o nome já fala, inteiro. São positivos e todos os negativos, porém são inteiros. E daí a gente também percebe que só esses números não se consegue resolver algumas coisas, como, por exemplo, metade de alguma coisa, um terço, 25%. Então, surge necessidade de outros números que expressem pedaços de um inteiro. Então, aí entra os números racionais. Tá? Os números racionais são, então, esses números que expressam uma parte de um todo, tá bem? Eles são constituídos, então, por números positivos, negativos e inteiros, todos os decimais, todas as dízimas periódicas compostas e simples, todas as frações. Então, os números racionais são todos esses números aqui, ó. Alguém pode falar assim, são todos os números que a gente conhece. Não. Eu lembro que uma vez um aluno falou para mim, eu vou usar a letrinha Q, né, porque quem expressa os racionais é a letra Q. Porque quer dizer qualquer número. Não é bem assim. Os racionais são todos esses números, são muitos números, infinitos números, mas não são todos, tá bom? Quem que tá faltando aqui que a gente conhece? As raízes não exatas, algumas constantes como π, tá? Beleza, então os racionais são os números inteiros, positivos e negativos, os decimais, aqueles que têm vírgula, as dízimas periódicas compostas e simples, que elas têm diferença, e qualquer fração. Então, eu posso entender que são os naturais, é a união, esse U aqui é de união, dos números naturais com os números inteiros, tá bom? Daí, não só a união, tem outros números aqui também. Isso aqui acho que não casa muito com o que a gente quer nesse momento. Podemos representá-lo na reta numérica? Podemos, olha só. O zero sempre vai estar presente, né? Ele seria o nosso... Bom, vamos lá. Aqui é uma forma de representar os números na reta numérica, tá? Presta atenção no seguinte, porque aparecem exercícios, às vezes, com reta numérica, e a gente não se atenta a alguns detalhes. Os números que a gente está acostumado, ó, 0, tá aqui, 1 positivo, 2 positivo, para cá, -1, -2. A distância entre eles precisa necessariamente ser a mesma. Porque se eu falo de reta numérica, elas estão separadas com a mesma distância. Quando eu vou escrever números racionais na reta numérica, eu também preciso observar isso. Ó, a fração aqui é um meio. Então, ela tem que estar bem na metade de um inteiro. Tá vendo? Ó? 1/2. Então, tá bem na metade desse espaço. O que eu posso perceber, além disso, na reta numérica? Que todos os números têm o seu simétrico. A gente começa a aprender isso nos números inteiros. Quem são os números simétricos? São aqueles que estão à mesma distância do zero. Simetria eu entendo como um espelho.
Então, o zero é como se fosse meu espelho. Quem está à mesma distância né, do zero? Por exemplo, se eu pegar o número, deixa eu mudar a cor, número 1. Quem é simétrico do 1? Bom, a distância do 1 até o zero é essa aqui. Então, quem está a essa mesma distância do outro lado do zero? O menos 1, certo? Então, isso é número simétrico. E é fácil, não, eu só sei que matematicamente a definição é essa. Mas seria só que tem número trocado, o sinal trocado, né? Para simplificar, número simétrico é aquele que tem sinal trocado. Quem é o simétrico, então, de 10? Menos 10. Quem é o simétrico de menos 2 terços? Mais 2 terços. Porque eles estão à mesma distância do zero, tá? Para simplificar. Então, os números racionais também possuem, então, simétricos. A gente começa a perceber os simétricos nos inteiros, né? Mais 1, menos 1. Mais 2, menos 2. Mas isso se expande para os números racionais. O que é esse número aqui que tem uma barrinha em cima? É uma dízima periódica. Ele também tem simétrico? Tem, ó. Opa, tá até errado aqui, né? É menos 2,5, tá? E a barrinha aqui em cima. A barrinha quer dizer que é um número que se repete, né? 5, 5, 5, infinitamente. Muito bem. Então, agora a gente pode também retomar um pouco isso aqui. Notação, porque aparece bastante. Nós apresentamos, então, os racionais pela letra Q. E a gente já falou isso em sala de aula. Por que a gente usa a letra Q? Porque Q vem da palavra quociente. Quociente está presente na operação de divisão. E toda divisão também é uma fração. Então, eu posso definir que os números racionais são todos os números que podemos escrever na forma de fração. Ou seja, todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, você pega um número, tenho dúvida se ele é um número racional ou não, eu penso se eu posso escrever ele na forma de fração. Se eu puder escrever ele na forma de fração, pronto, ele é número racional, tá? Mas, professora, quando eu pego, por exemplo, um número inteiro, número 8, eu consigo escrever o número 8 na forma de fração? Sim. Todo número solitário, digamos assim, ele pode ser representado como fração, tendo como denominador o número 1. Então, eu posso escrever o número 8 como 8 sobre 1. 8 sobre 1. E aí, a gente pode já ampliar essa ideia e escrever as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São aquelas frações que eu uso números diferentes, mas representam o mesmo pedaço, né? O mesmo número. Por exemplo, uma fração equivalente a 8 sobre 1 seria 16 sobre 2. Porque se toda fração é uma divisão, então eu posso pegar uma fração e dividir pelo de baixo, né? O numerador dividido pelo denominador. Quando você pega 8 e divide por 1, dá 8, resta 0. Quando você pega o 16 e divide por 2, dá 8 e resta 0. Tá vendo? Representa o mesmo número. Eu uso números diferentes, mas representa o mesmo número, certo? Como que eu também posso perceber isso olhando para a própria fração? Se eu identificar alguma multiplicação pelo mesmo número, tanto para o numerador quanto para o denominador. Por exemplo, o 8 para o 16 é o mesmo que multiplicar por 2. O 1 para o 2 é o mesmo que multiplicar por 2. Então, se eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número, significa que é uma fração equivalente. E também podemos concluir que 8 é racional, porque eu posso escrevê-lo na forma de uma fração. E assim para todo mundo. Por que dízima a gente pode escrever, a gente pode dizer que ela é racional? Porque a gente consegue descobrir a fração geratriz dela, tá?
Vamos pegar aqui uma dízima. 5,2222 infinito, ok? A gente pode escrever isso aqui como 5 e aquela barrinha no 2. Deixa eu tentar escrever com essa barrinha no 2. Posso escrever assim, ó, 5,2. É a mesma coisa, quer dizer que é uma dízima. Mas, professora, como que a gente pode dizer que isso é número racional? Como que eu vou identificar a fração geratriz dessa dízima? Bom, vamos lá. Fração geratriz, o nome já fala, né? Gera aquela dízima. A gente estudou isso um pouquinho. A regra prática diz assim, ó. A regra prática diz assim. Você pega, faz aqui uma fraçãozinha, né? Pega o número que se forma sem a vírgula, então, 5,2, sem a vírgula, 52. Subtrai do número que se forma sem a vírgula, né, antes do período, né, antes do número que se repete, então, menos 5. E embaixo? Aí embaixo eu preciso pensar assim, se trata de uma dízima simples ou composta? O que é uma dízima simples? Quando, a partir do zero, da vírgula, perdão, a partir da vírgula, se inicia já a repetição. Ó, a vírgula está aqui. Começou a repetir o 2. Ó, 2, 2, 2. Não tem um número aqui meio que intruso entre a vírgula e a repetição. Então, isso é uma dízima simples. Se é uma dízima simples, significa que no denominador só vamos encontrar os números 9, tá? Quantos 9? Depende dos números que se repetem. Quantos algarismos se repetem aqui? Apenas um, que é o 2. Então, aqui vai ficar apenas o número 9. Bom, 52 menos 5, 47 sobre 9. Posso simplificar? Depende. Se houver essa possibilidade, tá? Então, abri a calculadora aqui e para mostrar para vocês que vai dar 5,2, ó, 47 dividido por 9. 5,22222, tá vendo? Então, essa regra prática, ela funciona. A outra forma que não é a regra prática é usando equação, tá? Bom, isso aqui seria uma dízima periódica simples, né? O que seria uma dízima periódica composta? Por exemplo, 12,13333. Olha lá. Bom, primeiro que eu posso escrever assim, 12,1, e quem se repete é o 3. Então, eu posso pegar esse 3 e colocar assim, colocar a barrinha só em cima do número que não se repete, que, aliás, que se repete. Por que isso aqui é uma dízima periódica composta? Porque entre a vírgula e entre o período, né, esse número que se repete, nós chamamos de período. Existe esse cara aqui, ó, esse indivíduo que não faz parte, né, do período e não faz parte do número inteiro, né, da parte inteira. Então, a gente chama isso aqui de dízima periódica composta. Periódica composta. Então, como é que funciona a fração geratriz? Praticamente igual. A gente pega aqui em cima o número que se forma até a primeira repetição, primeiro período. Então, 1213. Colocamos aqui. 1213. E subtraímos da parte não periódica. Dessa parte não periódica, a gente pensa até, não tem problema se pegar a vírgula, tá? 121, a parte que não tem a vírgula, tá? Então, vai ficar assim, 121. Embaixo,
Também continua essa parte de para cada algarismo que se repete, é um 9 que vai no denominador. Mas, o que acrescenta-se aqui? Para cada algarismo que está depois da vírgula e antes do período, antes da repetição, para cada algarismo desse eu vou pôr um 0 no denominador. Então, como aqui tem esse um algarismo apenas, que não faz parte do período, então coloco apenas um 0, tá bom? Bom, e aí eu vou resolver. 1.213 menos 121. 1.110 aqui, 90 aqui. Conseguimos simplificar esse zero, fica 111 por 9. Que ainda dá para simplificar por 3, né? Porque como que a gente sabe que dá para simplificar por 3? Somando os algarismos, né? Em cima da 3 divide por 3, em cima é 9. Então, aqui vai ficar 3, né? 7, opa, 37, e aqui embaixo 3. Tá, só para a gente confirmar, 37 dividido por 3. Alguma coisa não bateu. Houve aqui um equívoco no número, né? 1.213 menos 121 dá 1.092, mas dá para simplificar por 3, dá 364 e aqui 30. Não dá mais por 3, dá por 2, né? São números pares. Então, aqui dá 182, aqui 15, e não dá mais, né? Aí, 182 dividido por 15, 12,1333, que é a fração que a gente estava aqui no começo, né? Ok? Então, uma dízima periódica composta, uma dízima periódica simples. E são números racionais. Então, a gente diz que pertence aos números racionais, porque a gente consegue encontrar, então, a fração de onde vêm essas dízimas, tá? Então, podemos dizer assim, que números decimais infinitos, porém, periódicos, vocês vão ver a palavra periodicidade, que quer dizer esse pedacinho que fica se repetindo, tá? Bom, como que a gente pode representar, então? Os números naturais aqui, a parte vermelha, tá vendo? Do zero e infinito positivo. Os inteiros, né, o z. Por que ele está fora? Porque ele inclui todos os naturais e acrescenta os números negativos. Por isso que ele está aqui englobando, né? Dentro dele estão os naturais. E aqui a gente vê os racionais, que tem todos esses números positivos, todos os negativos, e aumenta então os decimais, as frações, as dízimas, né? E assim por diante. Então, a gente pode definir assim, que os naturais estão, essa palavrinha aqui, ó, quer dizer, esse símbolo quer dizer contido. Os naturais estão contidos nos inteiros, está dentro. Assim como os inteiros estão contidos nos racionais, está dentro dos racionais, tá? Por sua vez, a gente também pode dizer diretamente que o N está dentro do Q também, né? Pela transitividade. Aí aqui uma questão que às vezes aparece, e é bom a gente só lembrar como é que funciona, é os subconjuntos. Primeiro, naturais N, né, os inteiros Z, racionais Q. Subconjuntos é quando aparecem esses símbolozinhos. O que é esse Q com um asterisco? Quer dizer que são todos os números que pertencem ao Q, que é os racionais, porém não tem o zero. Olha como é que fica aqui embaixo. Não tem o número zero, tá vendo? Então, ele não entra. O que, então, significa que o zero não pertence a esse conjunto. Por isso que ele é chamado de subconjunto, né? Eu pego o conjunto inteiro e tiro um pedaço dele. Quando aparece, ó, o sinal de mais, aqui, ó, sinalzinho de mais no ladinho aqui inferior, né? Direito dele. Que mais quer dizer o quê? Todos os números racionais positivos. Então, maior ou igual a zero. O zero entra. Mas se eu colocar um asteriscozinho ali em cima, ó, quer dizer que o zero não entra.
Então, são símbolozinhos que podem aparecer, a gente tem que se apropriar um pouco mais. Então, ó, que, com o maisinho lá embaixo dele, com o asterisco lá em cima, quer dizer que são todos os positivos sem o zero. O que, com o asterisco, agora tem o negativo também, né? O que, cadê? Aqui. É que o menos ficou bem pequenininho aqui, meu menos. O que com o menos lá também embaixo são todos os negativos. O que com asteriscos e o zero? Quer dizer, todos os negativos sem o zero, e assim por diante. Não sei se vocês já conheciam, mas existem essas nomenclaturas, né? A forma de escrever. Subconjuntos do que, tá? Bom, como a gente está falando mais de fração, e fração é o bichinho que dá mais medo aí, a gente precisa lembrar um pouquinho como é que funciona a leitura. Até o 10, ó, cada um tem seu nome, né? Quando divide por 2, 1/2. Quando divide por 3, 1/3. Quando divide por 4, quartos. 5, quinto. Por 6, sexto, assim por diante. Quando chega no 10, é décimo. A partir do 10, 11avos, 12avos, 13avos, isso assim infinitamente. Quando que vai mudar? Quando o denominador for o múltiplo de 10, né? 100 é centésimo, 1000 é milésimo e assim por diante. Qualquer outra fração que esteja fora dessas aqui, a gente vai ler, então, o número inteiro e colocar o avos no final, tá? Tem até uma curiosidade aqui, é um substantivo masculino utilizado na leitura das frações. Ele se refere a cada uma das partes iguais em que foi dividida a unidade, cujo denominador é maior que 10. A expressão vem do latim da palavra octavus, né? Quer dizer oitavo. E passou a ser escrito oitavos, né? Com um apóstrofozinho lá, para representar uma fração. Desde então, a terminação avos passou a ter o uso, né, atual que a gente tem para frações maiores, que o denominador seja maior do que 10, tá bem? Podemos classificar as frações em próprias e impróprias. Aqui começou a ficar mais interessante. As próprias é quando o numerador, ou seja, o de cima, é menor que o denominador. Ó, quer dizer que você vai ter alguma coisa inteira, dividida em um pedacinho. Vamos pegar essa aqui, ó, no meio. Você tem um inteiro, dividido em duas partes, mas que você vai pintar apenas um pedacinho dela. Você vai pintar só um meio. A fração imprópria é aquela em que o denominador é maior que o denominador. O que acontece nesse caso? Acontece que você tem partes inteiras, por exemplo. Como que você vai representar 5 meios? Você vai ter, então, inteiros. O meio quer dizer que é dividido em 2. Então, todos eles vão ser divididos em duas partes. Dividiu, dividiu, dividiu. E você vai, então, pintar 5 partes. Daí, você consegue formar 5 meios, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes pintadas de inteiros que tem 2 pedaços. Foi dividido em duas partes cada um. Então, isso é uma chamada fração imprópria. E daqui vem, então, um número misto, ou fração mista, né? Porque você consegue também escrever isso como 2 inteiros. Vou aumentar aqui um pouquinho. É o mesmo que 2 inteiros. E uma outra fraçãozinha lá, que é uma parte de 2. Um inteiro mais um inteiro, mais meia parte de outro inteiro. Então, a fração imprópria dá origem ao número misto. Misto já fala, é misturado, né? Parte inteira com a parte fracionária, tá bem?